Pronto, meus irmãos, nós estamos aqui na segunda live do Escatom em 2025. A última, na semana passada, nós estivemos junto com os irmãos e trabalhando o arrebatamento da igreja como um evento invisível, né, irmão Cross? Um evento invisível. E hoje nós damos seguimento ao capítulo 7 do nosso livro, Escatologia Pré-Tribulacionista. Ainda não chegamos na escatologia pré-milenista. É consequência, né? Estamos trabalhando ainda no momento do arrebatamento da igreja. O Maomir pode passar. Então, só dando uma fechada na questão do capítulo 14 de João, quando esse seria um quinto argumento nosso de que a noiva vai para a casa do meu pai. É a expressão de Jesus para se casar com o esposo e vir reinar sobre o mundo no milênio. Então, a nossa ideia é de que a igreja, ela, no arrebatamento, o arrebatamento precisa ser pré-tribulacionista, porque a igreja vai para o céu, ou seja, Jesus Cristo vem arrebatar a igreja e leva a igreja para o céu para poder se casar com ela. Enquanto a terra está passando pelos 7 anos de tribulação, a igreja está no céu. A gente não fala 7 anos lá em cima, porque lá não tem tempo, mas nós estamos dizendo que enquanto a igreja, enquanto o mundo está com o anticristo aqui nos 7 anos de tribulação, a igreja estará lá, porque Jesus prometeu à igreja que viria buscá-la para levá-la à casa do Pai. Pensando no contexto de João 14, alguns dizem que o discurso de João 14 ele não é escatológico. Aliás, eles afirmam que, por ser um evangelho não sinótico, o evangelho de João ele não trata de escatologia. Mas, assim, nós podemos dizer que ele não tem o sermão escatológico. Quem tem o sermão escatológico é Mateus, capítulo 24 e 25, é Marcos, capítulo de número 13, e é Lucas, capítulo de número 21. Eles trazem o sermão escatológico de Jesus, mas vale dizer que Jesus não tratou de escatologia somente no sermão escatológico. Portanto, ainda que o Evangelho de João, que é um evangelho universal e não sinótico, ele não tenha um sermão escatológico, há textos em João que falam de escatologia, né? Então, podemos afirmar que é verdade que o discurso no cenáculo não é um discurso escatológico per si, assim como o sermão do Monte das Oliveiras ou as parábolas do reino, que tratam da escatologia. No entanto, descartar a possibilidade de qualquer referência escatológica sobre essa base é injustificável. Essa não é a única passagem do Evangelho de João em que um pronunciamento escatológico ocorre no meio de discurso não escatológico. Aí é algo interessante. Então, João 14 é, todo o capítulo 14 é escatológico, fala da segunda vinda? Não. Mas o fato de, em João 14, não termos, no contexto, nós não termos toda a escatologia abordada, em cada versículo, é costume de João colocar algumas questões escatológicas em textos que não são escatológicos. É, e aí, essa não é a única passagem do Evangelho de João em que um pronunciamento escatológico ocorre no meio de discurso não escatológico. A gente pode pensar em João 5, 25 a 29, que o capítulo 5 no todo não trata de escatologia, mas do verso 25 ao 29, Jesus Cristo ele abrange a escatologia, porque lá nesse texto, nessa perícope, ele diz assim: vem a hora e agora é.
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esta colocação de Jesus, claro que está falando da ressurreição espiritual, porque ele usa o advérbio de tempo, agora está falando de uma redenção que ocorre na conversão das pessoas, isso abrange o período da igreja na terra. Mas quando ele vai para os versos 28 a 29, ele já diz: não vos maravilheis disto que da ressurreição espiritual, porque ele diz: vem a hora e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mas no verso 28 ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e ele não usa mais o advérbio de tempo. Ele diz: vem a hora, e ele não diz: e agora é. Aí já é uma projeção escatológica. Ele diz: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação. Tá? Aí já abrangeu as duas ressurreições, que são, para nós que somos pré-milenistas, elas estão divididas, ou seja, quando ele fala os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, a barca, os crentes da igreja na hora do arrebatamento pré-tribulacional, as duas testemunhas no meio da tribulação, os crentes do Antigo Testamento e da tribulação na Epifaneia, na manifestação de Jesus, reina 1000 anos e após os 1000 anos vem a ressurreição para a condenação. Então, Jesus falou de escatologia em João 5, por que não? E ele fala também em 6,39, ele fala no verso 40 do capítulo 6, ele fala no verso 44, ele fala do verso 54. No capítulo 11 também poderíamos acrescentar de João, quando ele fala, Marta fala com ele, e eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí é uma questão escatológica também. Então, uma referência desse tipo de discurso do cenáculo é bastante apropriada diante do estilo de escrita de João, que coloca a escatologia em alguns pontos onde o texto é mais abrangente do que a própria escatologia. Então, o Gunn diz, uma referência desse tipo de discurso do cenáculo é bastante apropriada, levando-se em conta o contexto cheio de palavras de conforto dirigidas aos discípulos quando Jesus estava prestes a partir. Então, João 14, acreditamos que o levado ali é o arrebatamento e esse levado é levado para a casa do meu Pai. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Acreditamos que ele está levando esses crentes para a casa do Pai. Com qual propósito aí nós vamos sair de João 14 e vamos andar agora com outra, com um vocábulo que é bem interessante no grego. Então, pode passar o slide, irmão. Nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Eu não. Depois o irmão Ulisses, pastor Ulisses, esclarece mais aí essa pergunta. Então, quando a gente dá uma paradinha, aí o irmão pastor Ulisses já pode entrar. Então, irmãos, um sexto argumento seria casado com o quinto argumento. O quinto argumento é que Jesus iria levar a igreja para a casa do Pai para se casar com ela. E está bem entrelaçado aí esse sexto motivo pelo qual a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. É o substantivo grego apantessim. Esse substantivo grego apantessim, ele significa encontro, encontro.
Em 1 Tessalonicenses 4:13, nós temos lá essa palavra, né? Vamos só ler, tá? Ficar bem tranquilo aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz, né? O apóstolo Paulo diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não presumais de vós mesmos como os demais que não têm esperança. Aí ele vai dizer: Porque se cremos que Jesus, no 14, morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, se ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Aqui não está em forma de substantivo, aqui é verbo, né? É o apantal. Então, no verso 17, essa palavra encontro, ela denota a figura da noiva indo ao encontro do noivo para as bodas. Isso é importante, estamos colocando assim, porque na hora que a gente olha para a descida de Jesus nos ares, a gente não olha só para a vinda de Cristo para a terra, como os pós-tribulacionistas veem. Nós estamos visualizando a vinda do noivo para buscar a noiva e se casar com ela. Diante disto, nós excluímos na nossa hermenêutica a ideia de que os mortos em Cristo, no arrebatamento, sejam também os crentes do Antigo Testamento. Para nós, os mortos em Cristo no arrebatamento, para os pós-tribulacionistas, são todos os crentes que morreram. Para nós, os que morreram em Cristo são os crentes da igreja, porque entendemos que neste arrebatamento, só quem sobe é a igreja. Abraão não sobe, Isaac não sobe, José não sobe, Daniel não sobe, João Batista não sobe, só quem é arrebatado é o crente da igreja. Portanto, acreditamos que Estevão sobe, primeiro mártir do cristianismo, e dos 120 de Atos 1, 15, até o último crente a morrer antes da igreja subir, vão ser ressuscitados. Os outros não. Os outros não. Por quê? E aí entendemos que a primeira ressurreição ela não é um evento único também. A gente acredita que a primeira ressurreição ela abarca 3 momentos: o arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo, as 2 testemunhas no meio e os crentes do Antigo Testamento juntamente com os crentes da tribulação no final dos 7 anos. Então, por que a gente crê nisso? Porque a gente crê que o casamento é só entre Jesus e a igreja, mas ninguém. Então, Jesus vem, a gente enxerga Jesus vindo buscar a sua noiva e não buscar somente crentes. Ele vem buscar a sua noiva com o propósito de casar com ela. Daí essa palavra apantecim, para nós pré-tribulacionistas, tem uma conotação diferente da palavra apantecim para os pós-tribulacionistas e também os da pré-ira. Nós entendemos que, e do midi-tribulacionismo também, nós temos uma visão diferente, porque nós temos uma visão do casamento. Eles não. Embora eles preguem até que a igreja vai se casar com Cristo, mas a gente não sabe onde é que vai ser o casamento, no caso deles. No nosso, a gente sabe que o casamento vai ser no céu. Então, para os pós-tribulacionistas, o vocábulo encontro, apantecim, é um termo técnico para se referir ao encontro de alguns cidadãos com um dignatário visitante no meio da sua jornada. Encontro este seguido de uma escolta ou comitiva para recebê-lo e trazê-lo de volta. Então, é assim, eles entendem que o arrebatamento
A palavra apante-se, ela passa a ideia de um encontro entre uma comitiva que vai receber o seu rei, o seu dignatário, o seu ilustre. E aí vai, encontra e volta. Vai encontrar para vir. O F.F. Bruce defende essa visão e todos os aliancistas, e todos os pós-tribulacionistas. A ideia do Bruce é a seguinte: quando o dignatário fazia uma visita oficial, isso é verdade que ele vai dizer aqui, quando um dignatário fazia uma visita oficial, a parousia, que é presença, dele a uma cidade nos tempos helênicos, a ação do cidadão para encontrá-lo e escoltá-lo de volta na fase final era chamada pântese. Então, a ideia deles é esta, porque eles citam até Paulo. Que Paulo chegou a Roma no navio, quando Paulo chegou, os, os crentes que não conheciam Paulo, da igreja de Roma, vieram até o porto, na praça chamada a Praça de Ápio, as Três Vendas. Então, eles chegaram lá, se encontraram com Paulo, encontro, e voltaram com ele. Encontraram com Paulo e foram para a cidade. Então, eles, a igreja vai ser a mesma coisa, porque lá também é utilizada a palavra apante-se. Veja, Atos 28:15, está aí na tela, e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, Paulo, aqui é Lucas que está falando, né? Ele está registrando, aí Lucas coloca, e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro, apante-se, à praça de Ápio, às Três Vendas, e Paulo vendo-os, né? Abraçou, se alegrou, e aí se encontrou para vir. Então, do mesmo jeito, a Pantas, a gente vai, nós vamos encontrar com o dignatário que é Cristo, encontra com ele, como aconteceu com Paulo, e desce. Essa é a visão do dignatário. A nossa visão é do casamento. A nossa visão, nós não olhamos para a pântese como um termo técnico nesta linha do F.F. Bruce. Nós olhamos mais, entendemos que o termo técnico no grego expressa isto, mas compreendemos também que a segunda vinda de Cristo, para além da questão da tecnicidade do termo apântese, a gente olha para a apântese já com uma linha cultural, na questão da cultura hebraica. Então, segue aí, irmão, para mais um slide. Então, o vocábulo encontro, apante-se, de 1 Tessalonicenses 4:17, que está no acusativo feminino, é um substantivo deverbal oriundo de apantal, que é o verbo encontrar. A figura do casamento, é aí que a gente entra na figura do casamento, e aí a gente pode citar a parábola das 10 virgens, mas eu quero também clarear aqui para os irmãos, eu não acredito que a parábola das 10 virgens, ela retrata as 10 virgens, seria um símbolo, uma figura, uma ilustração da igreja. Eu não creio nisso. Para mim, as 10 virgens não representam a igreja. Eu vi até um pregador dizendo, um pregador parcialista, que as 10 virgens representam a igreja e que só 50% da igreja sobe e 50% fica, porque cinco ficaram e cinco entraram nas bodas. Só que aquelas 10 virgens, elas não retratam o arrebatamento, elas retratam a segunda vinda, elas retratam as 5 virgens prudentes, elas representam Israel étnico, entrando para a ceia das bodas e não a igreja. Mas estamos utilizando a parábola das 10 virgens com o propósito de pensar a palavra encontro no campo do casamento. Então, a figura do casamento, a parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 11, aqui aparece o vocábulo encontrar-se, o pantecim. As virgens foram encontrar-se, ou o pantecim. E aí o texto é assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o esposo. Veja que não é com o noivo, é com o esposo. E a palavra encontro, a pantecim, mas à meia-noite
ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Veja que estamos falando da palavra pântese utilizada no contexto de casamento. Podemos ainda citar Lucas 12, 35 a 36, aqui parece que resolve até a questão dessa vinda de Cristo. Ele volta casado, né? Ele diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Aí a gente se lembra das 10 virgens. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Não ele volta do casamento, ele já casou, entende? Para quando ele vier e bater, possam abrir-lhe. Então, essa é a questão. Então, esta figura se encaixa melhor no contexto de 1 Tessalonicenses 4, no campo de que estamos falando de apântese, não no contexto técnico de um encontro de uma comitiva a celebrar uma festa para o dignatário. Não. Aliás, não é nem a igreja que vai fazer a festa, é Cristo que vai fazer a festa recebendo a igreja, porque a trombeta de Deus é celeste, a voz do arcanjo é celeste, e o alarido pode ser entre os anjos e entre a igreja, mas pode ser também entre a igreja. Mas a gente não tem a igreja vai ser pega até, vamos dizer assim, de surpresa, porque ela não sabe a hora. Então ela não preparou festa nenhuma para esse momento, como eles querem na ideia da comitiva. Pode seguir, irmão amigo. Então, vamos agora entrar. Aí o irmão Daniel vai gostar, porque ele gosta disso, né? É, Ele entende bem disso também. Então, e se o irmão Hélio tivesse aqui também ia gostar. O casamento entre os judeus tinha algumas características. Isso é importante, porque a gente está pensando que Jesus está vindo como noivo para pegar a noiva e casar-se com ela. Então, primeiro, a idade de casamento se iniciava aos 12 anos, através da qual a moça passava por uma celebração chamada Bat Mitzvah. Bat é filha, né? A emancipação da idade infantil para a idade adulta. Já o rapaz, por sua vez, passava pela celebração Bar Mitzvah. Bar é filho, Bat é filho, é filha e Bar é filho. Então, Bat Mitzvah, Bar Mitzvah, que era, no caso, o sentido de Bar Mitzvah é filho do mandamento, então, através do qual ele se emancipava. Assim, um noivo poderia se casar por volta dos 18 a 20 anos. Tipicamente, o noivado ocorria na casa do pai. O noivado era chamado de Kiddushim, o casamento propriamente dito. Aqui ocorria o contrato, chamado de Ketubá, com uma cláusula chamada Erusim, que tinha implicações para o noivo e para a noiva. Quais eram as implicações? O noivo tinha que pagar o morá, que era o preço da noiva, era o dote. A noiva tinha que se conservar virgem quando ele voltar. Olha a semelhança. A noiva tinha que se conservar virgem para quando ele voltasse. E Paulo vai usar o texto bem interessante lá de Efésios, porque estou zeloso de 1 Coríntios, né? Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um noivo, que é Cristo. Então, a igreja, no arrebatamento, ela é a virgem pura e Cristo é o noivo que vem para se casar com ela. Veja que se encaixa muito melhor que essa ideia de uma festa, de uma comitiva para um dignatário, para endossar o pós-tribulacionismo, uma vida após a tribulação. A gente pensa mais na questão. O pré-tribulacionista vai muito mais para a questão cultural do que para a questão tecnicista do termo. A gente vai muito mais para a linha do casamento hebraico, judaico, do que uma questão grega ou filosófica.
Vamos mais adiante, irmão Almir. Ô, pastor Evaldo, pastor Deixa só. Evaldo. Não, não, é só para dizer que eu estava querendo a apresentação, porque eu estou vendo pelo celular, fica muito pequeno. Se tiver apresentação, como o senhor fazia antes, colocava no grupo, aí eu posso abrir no computador aqui, ó. Eu Ah, abro aqui no computador e vejo lá. Era só isso. Desculpa ah, aí. mas eu mandei para o irmão Elias, e o irmão Elias não botou no grupo, não. Eu também não falei com ele para botar. Eu não falei com ele para colocar, não. Mas eu estou enviando para o senhor agora, viu? Porque Obrigado. eu estou enviando para o senhor agora, porque eu sei que o senhor quer acompanhar. Mandei. Pronto, viu? Tá aí. Então, voltando para cá, então, o casamento médio oriental consistia em três fases. Três fases. Então, como era? O contrato, a apresentação e a festa da ceia do casamento. Esses eram os estágios. O contrato, a apresentação e a festa da ceia do casamento. O contrato, rapidamente, o contrato ocorria entre os pais quando seus filhos, primeiro, ainda eram crianças, havia aquela promessa, ainda eram crianças, ou já eram jovens, ou a pedido do interessado ao seu pai. Então, havia essas possibilidades de se estabelecer o contrato. Ele era celebrado perante juízes e sacerdotes com o pagamento do dote. A noiva era comprada. A noiva era comprada. Quer dizer que nós fomos comprados, né? Exagorazo, Deus nos comprou. Então, os contratados eram considerados marido e mulher, eram considerados casados. Após a realização do contrato, ocorria o período de preparação. A, de moradia pelo noivo na casa de seu pai, de enxoval pela noiva com o dinheiro enviado pelo noivo. O contrato só poderia ser desfeito com a carta de divórcio, né? Ou a morte, né? Poderia ocorrer. Pode seguir, irmão. Ainda agora, ainda falando da apresentação, quando o noivo, agora falando da apresentação, quando o noivo reclamava a execução do contrato, seu pai enviava seus servos, os amigos do noivo, retornavam com a noiva e o enxoval por ela preparado com o dinheiro que o noivo enviara anteriormente. O noivo e a noiva encontravam-se no meio do caminho. O noivo e a noiva encontravam-se no meio do caminho. O meio do caminho entre onde a noiva está na terra e o noivo está no céu é o segundo céu. Aí é o meio do caminho. Então, entre a casa do noivo, o meio do caminho entre a casa do noivo, a casa do pai, onde o pai do noivo, colocando a mão da noiva comprada na de seu filho, afirmava que essa era a noiva do contrato, a que fora comprada. Seguia-se o convite à festa ou à ceia do casamento para os circunstantes. Os noivos retiravam-se para a moradia preparada pelo noivo na casa de seu pai, para o lugar preparado pelo noivo na casa de seu pai. Os noivos ficavam 7 dias ocultos dos convidados. Ficava 7 dias ocultos. Que a gente pode dizer que noivo e noiva lá no céu, arrebatados, estão lá há 7 anos. Os 7 dias poderiam ser, agora trazendo para a questão espiritual, os 7 anos de tribulação na terra, em que o noivo e a noiva estão ocultos. Eles estão ocultos dos convidados, para que o noivo examinasse o enxoval que fora preparado pela noiva com o dinheiro que ele lhe enviara, para verificar se o mesmo era ou não digno dele. Era assim que acontecia. O noivo escolhia dentre o enxoval aprovado as vestes com as quais o noivo e a noiva apareceriam em público na festa do casamento, ou a ceia do casamento, que é a ceia das bodas, que a gente diz que essa festa do casamento é no milênio.
É quando Jesus voltar, depois do Armagedon, quando ele já estabelecer as coisas por aqui, e aí os convidados seriam os crentes do Antigo Testamento, com os crentes da tribulação e aqueles que Jesus encontrar vivos aqui, os mártires da tribulação, ressuscitados estes, e aqueles que Jesus encontrar vivos aqui para introduzir no seu reino, e o reino começa com a festa das bodas, visto que as bodas, o casamento já ocorreu na casa do meu pai. Segue adiante, irmão Almir. A festa da ceia do casamento era ela realizada na casa do noivo, sendo que a sua duração depende das posses do noivo. Ocorria a apresentação aos convidados ataviada com as vestes escolhidas e determinadas pelo noivo, no caso da noiva, dentro de um enxoval aprovado. A noiva era removida de sua família, sociedade e amigos. O propósito da festa ou ceia do casamento era o de honrar o noivo e não a noiva. A analogia usada das Escrituras é impressionante, pois sabemos que a igreja é a noiva de Cristo, que foi comprada por bom preço, 1 Pedro 1, 18 a 20, que Jesus foi preparar lugar para ela, João 14, de 1 a 3, que ela recebeu dons para que os exerça para a glorificação do noivo, Efésios 4, de 7 a 16, e Colossenses 3, 23 a 24, e em 1 Tessalonicenses 4, 17, está registrado que o arrebatamento da igreja será entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, isto é, no meio do caminho para a casa do noivo, para a casa do noivo e da noiva. Então, entre um e outro. A gente pensa aqui, para efeito de ilustração, nós pensamos em Isaac e Rebeca. Isaac foi buscar Rebeca no meio do caminho, encontrou-se com ela saiu da casa dos pais, se encontrou com ele saiu da casa lá do seu pai Abraão e Sara, pegou Rebeca e ao invés de vir para vir para onde estava o irmão, o Labão, para onde estava a família, ele vai levar a Rebeca para a recâmara de Sara, ele vai levar para a recâmara de Abraão lá, e lá ele consuma o casamento. Então, a gente prefere acreditar nesta visão de apântese ligada ou linkada à casa do Pai, de João 14. Por isso que é necessário Jesus levar a igreja para a casa do meu Pai, para que o casamento se consume no céu, se consuma no céu, melhor dizendo, e ele volte casado com a igreja, conforme Apocalipse 19, que diz que sua esposa se aprontou. Lá em cima, o casamento é consumado pelo bema, o tribunal de Cristo, quando ele vai vestir a igreja, a noiva, de vestes de linhos finos, brancos e resplandecentes, branco puro e resplandecente. Esse linho fino, diz o apóstolo João, são os atos de justiça dos santos. Ele vai galardoar a igreja dando-lhe coroas de ouro, coroas de ouro, que são a coroa da vida, coroa da glória, coroa da alegria, coroa incorruptível. Ele vai galardoar a igreja, ele vai ataviar a igreja. Aí diz lá no capítulo 19, antes dele voltar para a terra com a igreja, diz: a sua esposa se aprontou. A pergunta para os pós-tribulacionistas: se aprontou aonde? Se ela sobe noiva e desce de imediato com ele, que casamento é esse? Vai casar onde? Casar na terra? Vai ter bema na terra? O bema é no céu. Na terra vai ter o julgamento das nações, para Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, posso ir com herança, que ali não é igreja coisíssima nenhuma. Ali é Israel étnico e gentios que se converteram. Então, eles estão totalmente eles estão totalmente confusos. A escatologia deles é oca. A escatologia deles não encaixa, as peças não se encaixam. A igreja precisa desse tempo com Cristo para casar-se com ele. E é isso que diz o capítulo 19: a sua esposa se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de vestes linhos finos, puros e resplandecentes, porque é aí que Jesus vem com ela e desce com ela para implantar o seu reino na terra, não noivo para casar, mas ele já entra no milênio casado, a igreja já entra rainha junto dele para reinar 1000 anos na terra.
Então, essa analogia foi extraída do Darcy Birello Correia, no trabalho As Ressurreições, o Arrebatamento do Tribunal de Cristo e a Tribulação. Eu achei muito interessante externar para os irmãos, não está no meu livro, mas eu acrescentei para enriquecer a ideia, essa quinta e sexta razão. Passa aí, irmão. Pronto, aí vem a sétima razão, eu não vou entrar nela hoje, não. Pode fechar, que eu vou deixar com os irmãos, se quiserem emitir alguma coisa, ou fica com o irmão. Agora sim, o pastor Ulisses pediu foi o material, mas se quiser falar, pastor Ulisses, fica à vontade. Irmão Elias é que vai comandar aí o... Eu vi Hein, pastor? Eu quero. duas mãos muito rápidas, que foi a da irmã Cristina e do irmão Klaus. Eu já ia dizer o privilégio das mulheres, mas pastor Ulisses, se a irmã Cristina permite, pastor Ulisses, se quiser falar, pode falar. Pode fazer, espera, então tá bom. Irmã Cristina permitiu, mas mesmo assim ele está concedendo a que você fale, irmã Cristina, por favor, fique à vontade. Pastor Evaldo, boa noite. Boa noite a todos aí. Eu achei extremamente interessante na figura do casamento judaico que a noiva é retirada da sua família, do seu convívio, dos seus amigos. Ela é retirada, ele não. O noivo está lá esperando. Ele está no seu lugar, na sua terra, na sua família, esperando a noiva. Eu achei extremamente interessante. Muito, gostei muito mesmo, porque realmente ela é que é retirada, ela é levada, né? Uma vez eu vi uma pregação e o pastor falava que o camelo que levou Rebeca ele é chamado Graça. Era um camelo chamado Graça. Ele falou, o camelo chamado Graça foi buscar Rebeca. Eu achei muito mas gostei muito, viu, pastor Evaldo? Muito mesmo. Faz a gente pensar bastante que é realmente... Muito obrigado, viu, pastor? Muito obrigado. E veja, irmã Cristina, que coisa interessante é você tirar a beleza do arrebatamento, a riqueza do arrebatamento. Se você disser que o arrebatamento, baseado na palavra pântese, é meramente uma comitiva chegar lá para se encontrar com Jesus e voltar saudando o dignatário, isso é muito pobre em relação ao casamento, à cerimônia de casamento que nós mesmos ficamos encantados com os casamentos que ocorrem na nossa cultura. Que, claro, do lado de cá é o noivo que espera a noiva, né? Mas do lado de lá, da cultura judaica, é o contrário. Mas mesmo assim, na nossa cultura, a gente acha bonito ali todo aquele cerimonial, como é feito. Imagine se Jesus é casar, o casamento mais importante da história ser meramente uma comitiva que vai lá. Quer dizer, os presbiterianos, viu, irmão Elias, a turma lá de Hernandes e Nicodemos, estão muito empobrecendo o arrebatamento da igreja com essa ideia de comitiva que vai lá saudar um dignatário. Isso é muito pouco. O negócio é o casamento, é uma coisa linda. E Cristo, como disse a irmã Cristina, vindo buscar a sua igreja, inclusive ele retirando. Porque ele retirando, porque a gente, com esse corpo, a gente não dá nem um salto, né? Nem um salto estilo João do Pulo para sair do chão. Então, a gente precisa de um corpo glorificado e maravilhoso. E aí também entra um outro detalhe importante, a ressurreição somente dos salvos da igreja para o arrebatamento. Os outros do Antigo Testamento, espera. Por isso que eu creio também aquela ideia de Hebreus 10, além da salvação, implica também a glorificação. Eles não serão aperfeiçoados sem nós, ou seja, nós primeiro do que eles, porque nós somos... João Batista fecha isso bonitinho lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 29, ele disse: quem tem a esposa é o esposo. E o amigo do esposo, ele se contenta em ser o amigo do esposo. Isso já é uma honra para ele. Mas ele está dizendo, eu que sou o maior de todos do Antigo Testamento. O mestre diz que eu sou, dos nascidos de mulher, eu sou o maior de todos.
Sou maior que todos eles do Antigo Testamento, mas eu sou apenas o amigo do esposo, enquanto nós somos a esposa. Nós somos maiores que João, privilegiados e vamos ressuscitar primeiro, se morrermos, né? Se não formos arrebatados pela transformação, mas mesmo assim nós vamos ressuscitar. Quando diz os mortos ressuscitarão primeiro, eles ressuscitarão primeiro em relação aos vivos da igreja, mas eles também ressuscitarão primeiro em relação aos crentes do Antigo Testamento. É isso. Mas eu fico pensando, né, o quanto a gente não tem tratado esse casamento com pouco caso, vamos dizer assim, sem dar a devida consideração a esse casamento, né? Eu falo assim, a igreja de um modo geral, né? Realmente pensar, é o dia mais importante, a pessoa se prepara de uma maneira. Eu fico impressionada, sabe? E ela, a Rebeca, ela não é retirada à força, ela vai porque ela vai espontaneamente se encontrar com o noivo, depois que é feita a proposta. Então, a igreja vai ser arrebatada, assim, mas ela vai ter prazer em estar com o noivo, né? E a gente precisa pensar um pouco mais sobre esse assunto. Eu achei muito obrigada, viu, pastor? E o, Porque, e o Abraão, sim, ele pede ao Damasceno, Eliezer, para ir preparar Rebeca. e É ele mesmo, ora, o ele nosso pai Abraão, que é o Deus o Pai, né? Nosso pai Abraão também mandou o seu Espírito Santo preparar a Rebeca de Cristo, porque ele é o Isaac, né? Ele é o filho da promessa, o nosso filho da promessa. Isaac é Jesus e nós somos a Rebeca. E o Eliezer é o Espírito Santo. Nesse exato. tipo de ilustrações, né? E o camelo que trouxe a Rebeca é a Graça, o camelo chamado Graça. Maravilhoso. Obrigado, pastor. Pastor Ulisses quer falar? E depois o irmão Klaus? Pastor Ulisses? Isso. Mas o pastor Danilo estava na minha frente, Elias. Então deixa o Danilo falar aí, tranquilo. Não, então vamos na ordem. Então, o irmão Acho Klaus, que é depois irmão aí Klaus seria primeiro. você, pastor Ulisses, e depois o pastor Danilo. Então, primeiro, o irmão Klaus, por favor. Vocês estão me ouvindo? Então, eu só quero registrar vamos dizer, uma admiração que eu tenho pelo conteúdo que foi apresentado no seguinte sentido. O pastor Evaldo colocou que os crentes do Antigo Testamento vão ser convidados da festa. É isso, né, pastor? Enoque, Noé, Davi, Eliseu, essa turma todinha, da qual o mundo não era digno, vão ser convidados da nossa festa, não é isso? Isso não é um assombro? Às vezes eu penso assim, o tamanho do privilégio que é a gente nascer, porque Deus decidiu assim, né? Nessa época, fazer parte da igreja e ser alvo de um privilégio desse, de ter uma festa de 7 anos, e essa turma que eu citei, com todo respeito que eu estou dizendo, chamando de turma, vai estar de convidado da festa. Eu não mereço, eu me sinto assim, sabe? Rapaz, quem sou eu? Quem sou eu para fazer parte da igreja, né? É muita graça. Eu compartilho do sentimento da irmã Cristina, de que a gente não tem, assim, vamos dizer, uma abordagem plenamente consciente do tamanho disso, né? E, e, e eu acho que por mais caso que a gente fizesse, ainda seria pouco caso para o tamanho do privilégio que é fazer parte da igreja e estar esperando o arrebatamento invisível, né? É só isso. Então, só Realmente, dando irmão Klaus. sequência, irmãos, Só, Ótimo. irmã eu Elias, sempre fico admirado também. só um complemento aí ao que o irmão Klaus falou, é que Jesus falou lá em Mateus, ele disse
que Abraão, Isaque e Jacó estariam assentados à mesa e falou para os judeus lá que rejeitaram, e vocês vão ficar do lado de fora. E muitos virão do Oriente e do Ocidente para assentar à mesa, e esse assentar à mesa é para a ceia das bodas, não é para as bodas, é no milênio. E aqui no capítulo 19, depois que fala, versos 7 a 9, diz: regozijemos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E no 9 diz: e disse-me, bem-aventurados aqueles que são convidados para ser das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, os convidados, não é para as bodas, para a ceia das bodas, os convidados já é na volta de Cristo, porque no capítulo 19, no verso 11, já é Jesus vindo com a igreja, com os seus, ele está vindo com a igreja, e ele está vindo casado, e a igreja está pronta, e aí o que é que entra? O convite a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos heróis da fé, dos 40 versículos lá da galeria de Hebreus 11, e por aí vai. Então, esses crentes lá do Antigo Testamento vão ser convidados para participar do nosso casamento. Então, quando a gente vai ao casamento como convidado, a pessoa mais importante é o noivo e a noiva, as pessoas mais importantes, o noivo e a noiva. Então, a igreja vai ser, vamos usar a linguagem nossa, glamouriada, né? Porque a igreja é que é a peça importantíssima nesse conjunto, né? E esses heróis da fé vão vir para participar do que a gente já entra como noivo. Então é muito, assim, é muito privilégio ter nascido na era da igreja. É, E muitos não valorizam, e teve, tem até os desigrejados, né? Que não querem saber de coco. Imaginem só. é, teve um homem que estava no templo e foi revelado a ele que ele veria o Salvador antes de morrer. Se não me engano, o nome dele era Simeão, não é isso? Então, ele pegou Jesus no colo, né? É, esse homem não fez parte da igreja, certo? Ele teve o privilégio de pegar Jesus no colo, mas ele não faz parte da igreja. Eu me sinto mais privilegiado que ele, entende? Foi Porque Simeão, eu faço foi parte de algo Simeão. que eu não mereço. Foi Simeão, e Verdade. Simeão disse assim: agora despede em paz o teu servo, quer dizer, agora eu posso morrer, porque eu tive esse privilégio. E a gente, que muitas vezes muitos de nós até pode nem morrer, e ainda O ter que esse dizer, né? privilégio O que dizer? gigantesco. Já foi? Já. Então Ora, tá. pastor, Pastor Danilo. Pastor Danilo, por favor, depois o primo, e depois voltamos para a irmã Cristina, se não houver outra pessoa. Ok, só avisando, irmãos, que minha internet hoje está bem fraca. Então, se caso cortar a minha pergunta ou a minha voz, aí eu posso escrever, se for o caso, tá bom? Eu também desfruto do mesmo sentimento que os irmãos estão desfrutando agora. É realmente uma grande dádiva para nós poder ser colocado em uma posição como essa. Eu, por exemplo, fico meditando naquela passagem, naquela parábola que é apresentada por Cristo em Mateus 22. O rei está convidando aqueles que são indignos para poder celebrar com ele essas bodas de casamento. Até então, eu interpreto aquilo como uma oferta livre do evangelho para aqueles que não tinham dignidades, consideravelmente como judeus, e foi um privilégio, de fato, oferecido a nós como igreja. Mas, pastor, a minha pergunta é a seguinte: o senhor teria outros textos que pudesse fortalecer essa ideia, pelo menos evidenciar de uma forma mais clara a festa acontecendo aqui na Terra? Porque até então eu imaginava, e claro, considerava a possibilidade de a festa iniciar nos céus e terminar ou se estender aqui na Terra. Porque dentro daquele terceiro processo que o senhor apresentou, a festa geralmente judaica de casamento durava dias, né?
Então, eu sempre pensei dessa maneira: inicia nos céus, mas termina aqui na terra, ou se estende aqui na terra. Agora, eu confesso que, pensando assim sobre essa festa em si, acontecendo aqui na terra, eu não consigo pensar ou lembrar de nenhum texto que demonstrasse alguns elementos dessa festa acontecendo aqui na terra. Não sei se o senhor chegou a consultar algo a respeito. Pronto, pastor Danilo. Olha, não há problema nenhum em a festa começar no céu. Eu acho que pode acontecer, porque vai ter o julgamento dos crentes, e quando terminar, Jesus já pode começar essa festa lá. O texto que a gente tem é essa bem-aventurança de Apocalipse, e o texto de Mateus, que fala da festa, deles estarem assentando-se à mesa, né, para o início do reino. Mas assim, como eles vão ressuscitar na terra, a ressurreição deles, claro que eles estarão em espírito no céu, mas eles vão ressuscitar na terra, né? Todos eles, Abraão, Isaac, Jacó, vão ressuscitar na terra. Então, para participar dessa festa, dos comes e bebes, parece que vai ter uma ceia, uma primeira ceia do Senhor, uma grande ceia do Senhor, porque Jesus falou que iria fazer essa celebração quando ele voltasse. Então, comeu pão, comeu vinho, e Deus é um Deus, vamos colocar, Deus é um Deus festeiro, né? Festeiro. Pelo menos tem três grandes festas lá: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes, então, e outras festas que Deus constrói. E Israel gosta de festa também, Israel vai estar aqui, o Israel étnico, então eu penso que a festa vai ser aqui. Claro que ela começa lá já com alguns alaridos, algumas coisas, mas me parece que a festa vai ser aqui na terra, com a ressurreição desses crentes, recebendo o galardão também, porque quando Jesus fala da volta dele com a igreja, ele fala também que o galardão, ele traz consigo o galardão para dar aos profetas e dar ao pessoal lá do Antigo Testamento, junto com os mártires e junto com os benditos do meu Pai que entram, aquela coisa toda. Então, eu acho que vai ser uma festa com toda essa turma, porque é a inauguração da dispensação do reino, da plenitude dos tempos, com todos os crentes de todos os tempos. Então, eu acho que a festa vai ser aqui, na terra. Mas começar já lá, eu não vejo problema, não, pastor. Eu acho que está tranquilo. Obrigado, pastor. Eu também só quero fazer um comentário sobre o privilégio que nós temos como igreja. Atualmente eu tenho trabalhado com uns irmãos meus sobre o aspecto da conversão, né? E a conversão, ela passa pelo reconhecimento de quem nós somos, né? Por isso que precisamos ah, da salvação em Cristo. Então, eu tenho trabalhado com alguns irmãos aqui da família que comentam muito a respeito de Deus, mas não conhecem a Cristo, né? Então, ah, em minhas orações constantes, uma das reflexões que eu sempre faço constantemente é justamente da pessoa que eu sou, do pecador que eu sou, e da graça que Deus me concedeu, né, pelo privilégio de fazer parte da igreja, enfim. E realmente não temos noção, né, daquilo que nós recebemos, do valor que nós recebemos na salvação em Cristo. Então, é maravilhoso poder ouvir, né, e poder conhecer todos esses acontecimentos que girarão em torno da igreja. E que privilégio. Então, isso nos faz ah, realmente muito pequenininhos, né, em relação à grandeza do nosso Deus. E assim como o ímpio, ele precisa primeiro, né, reconhecer que ele está afastado de Deus, que é pecador, um miserável, né? E aí crer em Cristo para sua salvação. Assim nós, mesmo depois já de convertidos e salvos, também temos que continuar agradecendo e louvando a Deus pelo que Ele fez e está fazendo, né, em nossas vidas. Então, realmente é maravilhoso, é um comentário apenas
dessa exposição que realmente fica aí em nossos corações. E na palavra de Deus nós temos muitas dessas relações, né? Ah, como foi colocado, né? Isaac e Rebeca, Cristo e a igreja, enfim, temos muitos outros paralelos que nos levam a poder conhecer melhor o plano que Deus tem para cada uma dessas fases aí. Então, era isso, só para fazer esse comentário e realmente é um privilégio imensurável, né? Podemos mensurar realmente aquilo que Deus fez por nós, pela nossa salvação. Amém. Evaldo, Continuar. será que nós ficamos e só ele foi arrebatado? Ele está aqui, ele não está aqui. Acho que ele caiu, talvez a internet dele caiu aí, por tabela, porque Deve ter. a do pastor Danilo que estava ruim a internet dele e o Evaldo que acabou caindo, né? É, mas acho que Pode ter chovido, né? Qualquer coisa. Essas... Vê se ele mandou alguma mensagem aqui. Mas me permita o comentário enquanto ele não está. Mas realmente, né, Klaus? A gente fica pensando em Daniel. Toda vez que eu leio Daniel, eu fico olhando lá. O anjo fala assim: Daniel, é um homem. Você é um homem muito amado. Eu falo, meu Deus. Mas não que ele não é amado, mas Cristo, né? Nós somos muito amados, muito amados. E a gente A- não corresponde a esse amor que nos é dado, né? Precisamos ser É mais, assustador. mais... Agora tem um detalhe também, né? É, Ó, o a- professor vai ficar, a classe fica fazendo bagunça, né? Ah, é assim mesmo. é, ainda bem que aquela coisa da inveja, né? Do orgulho, enfim, tudo isso não estará presente nessas oportunidades, porque ah, indo como amigo, né? Ou como igreja, realmente, né? Não vai ter aquela sensação de, puxa, eu poderia ter sido igreja, não poderia ter sido convidado, né? Enfim, bem que Deus realmente ele faz tudo de uma forma maravilhosa e todos ali juntos estarão felizes e satisfeitos com o momento que Deus fez para a vida de cada um, né? Irmão, Seguindo, pastor Evaldo, tomamos um pequeno susto. Eu falei, pastor Evaldo foi arrebatado e nós ficamos. Aí, menino, faltou energia aqui, caiu aqui. O pastor Danilo que estava falando, o pastor Danilo falou que ia cair. Aqui faltou de repente, deu uma queda aqui. Eu tive que retornar agora. Aí é, retornei. Foi pastor, rápido. tá bom. Pastor Evaldo, deixa eu fazer um pequeno comentário. Não é comentário, é falar aí. Irmão, por favor, me coloque mais carne aí. Então, na, no Bema, na nossa festa, né, vamos estar lá e os mortos do Antigo Testamento, né, os do Antigo Testamento, os salvos, né, do Antigo Testamento, vamos usar esse termo, vão fazer parte também da nossa festa como convidados, tá certo? Foi isso que foi passado aqui para nós, né? Eles serão convidados para o milênio. Agora, é claro que eles estão no céu em espírito, né? No espírito. A gente está lá no Bema e eles estarão lá no céu também, conscientes e tudo, mas não ressuscitados. Os espíritos deles estarão no céu, mas não ressuscitados. Quando nós voltarmos com Cristo, nós voltaremos com Cristo e os nossos corpos glorificados. Os mortos ressuscitados é vida-morte, né? Morte e vida. E nós glorificados, vida-vida, né? Revestidos da imortalidade e os mortos da incorruptibilidade. Mas os vivos estarão só os espíritos. Aí Jesus vai agora, quando retornar depois dos 7 anos, quando ele voltar com a igreja, ele volta também com os espíritos dos crentes do Antigo Testamento e da tribulação, para, enquanto ele está descendo nos ares, ele mandar também, ele mandar os espíritos pegarem os corpos na terra. E aí, quando eles pegarem os corpos na terra, eles vão pegar e agora já vão vir para o milênio.
enquanto a gente está voltando com Cristo. Porque também, na hora que Jesus descer, ele desce com os espíritos, vamos só ilustrar aqui, é como se ele dissesse na hora dele descer para arrebatar, ele dissesse, vocês, os meus servos do Antigo Testamento, vocês espíritos, meus servos do Antigo Testamento, vocês vão aguardar aqui. Eu vou pegar só os espíritos dos da igreja. Aí, venham comigo. Aí ele vem com os espíritos dos mortos da igreja, enquanto nós estamos aqui vivos. Aí ele, enquanto ele vem até os ares, ele manda os espíritos dos crentes da igreja, desde os 120 lá de 1,15 de Atos até o que morreu agora, ele manda esses espíritos irem pegar os corpos no mar, na sepultura, e aí eles vão ressuscitar, se levantar, ressuscitar primeiro, e aí eles vão subir e nós também a encontrar Jesus nos ares. Mas na fase do arrebatamento, ele vem com os espíritos dos crentes da igreja, os que morreram em Cristo. Na segunda fase, ele vem com a igreja glorificada, mortos e vivos, e vem com os espíritos dos crentes do Antigo Testamento e os espíritos dos crentes da tribulação martirizados, para mandar. Peraí, devagar, peraí, pastor, peraí. Vamos dizer primeira fase, né? Então, quando Sim. Cristo vem e que a igreja vai, que é a história do secreto, entre aspas, né? Então, assim, que nessa vinda inicial, nenhum olho verá, né? Vai ser no abrir e fechar de olhos e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Vamos estar com Ele, tá? Então, os nossos corpos serão glorificados. Os mortos em Cristo primeiro. Legal. E quando ele fala os mortos em Cristo, aí, nesse caso, são os mortos da igreja, certo? De Estevão para cá, certo? De Estevão para cá. A igreja foi, beleza? Lá no céu, nós vamos estar vamos ver a Elias, não sei quem, todo mundo lá, certo? Então, essas pessoas são convidadas dessa festa, da nossa festa, né? Eu estou falando no linguajar prático, né? O pastor Danilo que colocou a possibilidade da festa já começar lá, né? Mas assim, é possível que quando em 19 de Apocalipse 9, bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas, que esse convite já englobe a pessoa ressuscitada. Então, eles participariam da festa. Eu não sei dizer se eles, em espírito, vão participar de alguma festa lá e se vai começar a festa lá. Eu disse ao pastor Danilo que é possível que sim, mas pode ser também que a festa seja cá, na Terra, e os espíritos vão pegar os corpos para participar da festa. Entende? Mas os espíritos que você está falando são os mortos do Antigo Testamento, é isso que você está falando? E da tribulação, E que da vão ser tribulação. martirizados. Porque Então, mas tem também os vivos que vamos encontrar aqui e que vão entrar no milênio. Vinde benditos do meu Pai, possuir. Então, pode ser que nesse convite, esses crentes vivos também participem da ceia das bodas junto com os que vão ser ressuscitados. Porque assim, irmão Elias, os vivos que vão entrar no milênio, eles vão receber uma transformação também, não igual a nossa, mas uma transformação parcial para entrar no milênio. Então, mas todos assim, estarão. Sim. tá, os salvos, não, vamos dizer assim, os que forem salvos na grande tribulação, né, que é um outro assunto de uma certa polêmica, por exemplo, eles não farão parte da igreja, eles estavam estar na festa como convidados também, concorda comigo? Porque Também, também. a igreja já foi, né? Isso, Então eles seriam isso. convidados também, igual os mortos Também. do Antigo Testamento. E pode ser que aquela bem-aventurança número 7, que é 19:9, seja uma bem-aventurança para os crentes do Antigo Testamento, para os crentes martirizados da tribulação e para os crentes que vão entrar vivos no milênio. E que toda a ceia das bodas seja na entrada do milênio, ao invés de ser lá em cima. Lá em cima seria só Isaac e Rebeca na recâmara de Sara. Ou seja, seria só a lua de mel, o casamento.
Tá, alguma possibilidade? Desculpa se eu estou falando muito aí, irmão Daniel, eu já passo para você. Pastor, alguma possibilidade aí, estou delirando, mas é possível que eu vou não vou dizer os crentes, mas os do Antigo Testamento, né, que foram salvos, né? É possível que quando Cristo vai aos céus, assunto aos céus, e que eles vão para o céu, existe alguma possibilidade de eles já estarem lá com os corpos glorificados, digamos assim, com um corpo, ou eles realmente só estão, vão estar lá em forma de espírito mesmo? Tem aquela tese de que teria uma primícia, umas primícias, uns ramos, que seria a ideia de que quando lá em Mateus 27 diz que quando que muitos dos que dormiam no pó ressuscitaram, viram a muitos e entraram na cidade santa. Aí eles dizem que entraram na cidade santa, que seria na Nova Jerusalém. Mas eu discordo, eu acho que Mateus, na teologia bíblica de Mateus, a palavra cidade santa é aplicada para a velha Jerusalém. Então, aqueles mortos ali, eles não são primícias coisíssimas nenhuma, porque a Bíblia diz que as primícias é Cristo, em 1 Coríntios 15. Então, aqueles que ressuscitaram ali, eles não ressuscitaram para subir com Cristo na ascensão. Eles ressuscitaram, eles ressuscitaram com a ressurreição igual a de Lázaro, igual a de Dorcas, uma ressurreição para morrer de novo. E isto é visto em Hebreus 11:35, que diz: as mulheres, pela ressurreição, receberam seus mortos. Mas eles desejaram uma melhor ressurreição, então eles acabaram morrendo também pela fé. Então, eu não vejo possibilidade nenhuma de alguém subir. Quando Jesus subiu, ele subiu. É aí que entra. Ele subiu sozinho, mas não sozinho. Ele subiu com os espíritos dos crentes do Antigo Testamento, porque tirou esses crentes do seio de Abraão e os levou, mas os 500 irmãos não viram, porque eram espíritos. Aí eles só viram Jesus subindo, e os espíritos foram com Jesus, como virão com ele. Do mesmo jeito que ele subiu com os espíritos, ele vai descer com os espíritos. Eu estou falando aqui dos crentes do Antigo Testamento, acrescentando mais ainda os espíritos dos crentes da tribulação, os martirizados. Agora, para além disso, ele desce não sendo visto só ele, porque o pessoal que vai estar na terra não vai ver os espíritos, mas vão ver a igreja, porque agora a igreja desce com corpos glorificados, e aí sim, essa descida é uma descida que todo olho verá, diferente do arrebatamento, que para nós é um desaparecer e não uma ascensão. É isso, não sei se deu para entender. Deu, Ivone? Perfeitamente, perfeitamente. Obrigado, pastor. Irmão Daniel e depois o pastor Daniel. Irmão Daniel. Oi, pastor. Muito obrigado pelo texto aí. Ah, maravilhoso, fiquei muito contente. Gostei demais. Eu só gostaria de pedir, pastor, se puder dar duas palavrinhas, mas algo bem simplesinho, sobre a videira verdadeira. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos constituí para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim vos constitui a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Essa questão da escolha, não foste vós que me escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Está ligado, a pergunta é essa, né? Está ligado a essa questão da noiva, do casamento, da escolha? Irmão Daniel. Pois não. São são cinco figuras que retratam a união entre Cristo e a igreja. Certo. A figura da videira verdadeira é chamada de vegetal.
é a figura vegetal. Cristo é a videira, nós somos os ramos, e o Espírito Santo atua como a seiva para que nós, enquanto ramos, produzamos os frutos. Aí a união entre Cristo e a igreja, a videira verdadeira, mas não entra o casamento na figura da videira. Ele Ah, entra em uma outra figura chamada de matrimonial, onde ele é o noivo e ela é a noiva. Tem a figura arquitetônica, em que ele é a pedra angular, o fundamento, e a igreja, e nós somos as pedras vivas, e os apóstolos são as colunas com a doutrina, né? Aí ah, tem a figura racial, que ele é o segundo Adão, e tem o primeiro Adão, e nós entramos como a raça eleita. E tem a figura, É do penhor, pastor? hein? Figura racial, penhor? A racial é Adão, É ele é o figura segundo Adão. é Ah, matrimonial, a racial, O arquitetônica e Espírito vegetal. Santo, hein? Tenho aqui a orgânica, matrimonial, racial, A arquitetônica. orgânica, que eu te falei, orgânica, é a orgânica. orgânica. Na Tá bom. orgânica, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, no campo, irmão, de casamento, a gente entra na figura não videira verdadeira, mas na Ah, figura matrimonial. A igreja é a noiva e Cristo é. Para a gente não confundir as funções, né? Então, diante a dessas pergunta era figuras, para evitar confusão. Muito isso, obrigado. sendo a videira é outro campo. Tá, obrigado, pastor. Olha, Pastor Danilo? Senhor Sim. Danilo, vamos lá. Irmãos, Obrigado. Obrigado. só acrescentando a questão que o irmão Elias levantou sobre a possibilidade dos santos do Antigo Testamento já terem sido glorificados, eu acredito que Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2 seja uma resposta coerente, para indicar que, de fato, eles ainda estão, naquela ocasião, esperando uma ressurreição. Principalmente o versículo primeiro traz uma ideia, penso eu, está ligado ao contexto escatológico que estamos tratando. Diz que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, que eu penso que é uma referência à tribulação. E naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achar ainda escrito no livro da vida, ou no livro, desculpe. Então aqui a gente já vê o resgate de Cristo vindo sobre Jerusalém para vencer o anticristo, todas as demais coisas. E aí no versículo 2 vem a resposta, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, enquanto outros para a vergonha e o horror eterno. Então aqui eu creio que é a primeira ressurreição, a mesma que é indicado também lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, quando se refere aos mártires da tribulação. E aí entra em consonância com aquilo que o pastor Evaldo bem colocou, né? Que eles irão ressuscitar basicamente no mesmo tempo. Então, eu penso que tanto Daniel capítulo 12 quanto Apocalipse 20, versículo 4, responde bem essa questão. Agora, deixa eu só fazer uma só, colocação só do porquê. antes do pastor Danilo, só uma coisinha, Sim, pastor. pastor Danilo e irmão Elias, e se a gente considerar alguém do Antigo Testamento ressuscitado do céu, vendo a igreja ser galardoada, poderíamos só pensar em duas pessoas. Se for Moisés e Elias, que vão ressuscitar no meio dos 7 anos. E aí, esses dois já estarão glorificados, porque Jesus, se for Moisés e Elias, se for Josué e Zorobabel, se for Enoque e Elias, qualquer um desses grupos estaria glorificado antes dos crentes do Antigo Testamento e da tribulação ressuscitar. Só Bem dois, colocado. só dois. Mas pode falar, pastor. Muito bem lembrado, pastor. Eu realmente nem lembrava dele. Agora, só fazendo a colocação, irmãos, porque eu acredito particularmente que a festa se inicia no céu, porque o contexto que é apresentado já no início de Apocalipse 19 deixa claro que João está vendo todas essas situações nos céus.
e lá uma grande multidão de pessoas estão celebrando algo muito especial, que fica claro no versículo 7. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, mesmo em espírito, aquelas pessoas, elas já estavam celebrando a festa que iria se iniciar. Então, por esse motivo que eu penso que se inicia no céu e se estende, conforme o contexto que o pastor Evaldo apresentou do contexto judaico, aqui na Terra, durante o milênio. Certíssimo. Eu aí também tiro meu, apesar do senhor estar com chapéu, eu não, mas eu tiro meu chapéu. Tá certinho, tranquilo. Começa lá e vem para cá, tá tranquilo. A festa, Deus gosta de festa. E Amém. como foi dito dos 7 dias de festa já, né? Então, e a festa pelo casamento hebraico, judaico, a festa começa na casa do pai, a festa começa lá, então tá dentro do E, contexto. e só fazendo uma provocação aos nossos irmãos que não pensam dessa maneira, o que nós cremos é um casamento mesmo, não é união estável, não, viu? É casamento literal. Tá certo, pai, tá certo. E Muito bom. é muito bom porque, irmãos, a gente vai notando cada dia que passa que nós estamos bem fundamentados, viu? Essa turma aí, ela tem que dar muitas piruetas e fazer muitos malabarismos exegéticos para tentar encaixar um arrebatamento no final da tribulação. Vai ser algo bem. O arrebatamento deles vai ser bem sem graça, porque não tem casamento e não tem festa. Só tem uma Eu- comitiva que sobe daqui até. Não chega nem no céu, só chega nos ares e volta ao mesmo tempo. Né? É, Desculpe, irmãos, acrescentar isso, mas que nem o pastor Evaldo também falou, tira a beleza de tudo. Parece que tira a beleza, tira a esperança, porque a nossa esperança é que Cristo volte a qualquer momento, que nos leve para os céus para iniciar esse grande festejo. É um momento especial, como todos aqui concordamos, né? Você está ali diante da majestade de Deus, sendo colocado diante do Senhor Jesus Cristo, na companhia dos santos que nós até hoje admiramos. Então, tirar isso de nós é uma coisa muito triste. Você interpretar a Bíblia de uma maneira assim que você tira todas as honras e privilégios e alegrias que o próprio Senhor nos prometeu dar. Então, eu penso que isso realmente não condiz com o panorama maravilhoso que é apresentado para nós através da Bíblia Sagrada e, nesse ponto, através da escatologia, né? e aí, Porque pastor Danilo, juízo é para o mundo, para os pecadores, tristeza, angústia é para aqueles que não creram. Para nós é alegria, é livramento, é segurança, é proteção, é bênção, enfim. e outra coisa, pastor Danilo, não sobra quase ninguém. Olha que coisa terrível, não sobra quase ninguém. Porque, além de tirar a beleza do casamento, ainda joga a gente na tribulação, faz a gente ser degolado, ser torturado, É ser verdade. maltratado, sai todo acabado para se casar. A Ou gente vai seja, subir todo acabado para casar com Jogando a ba- noiva na basic, tribulação, né? pai, jogador, basicamente, são masoquistas, sadoquistas, e é, ainda dizem, e isso tudo também leva para uma outra ideia também muito calvinista deles, que é que Deus criou o mal, que Deus é assim, que não sei o quê. Então, eles trabalham muito eles tentam estragar a festa de Deus, só não vai estragar porque Deus é soberano, como eles creem. basicamente, eles estão quase que indicando que nós somos aquele indigno que foi convidado pelo rei, em Mateus 22, que não se vestiu bem e foi lançado no fogo. No Então, fogo. não é bem isso que eu vejo da Bíblia, né? E além do mais, eu falei na semana passada que o senhor não pôde estar, ele diz assim, o texto diz lá de 3:10 de Apocalipse, como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar experimentar os que habitam na terra. Aí eles dizem que o texto não quer dizer que a gente vai ser guardado da hora. Está dizendo que a gente vai ser guardado Uhum. da hora, mas eles dizem que não, que vai ser guardado na tribulação. Aí depois eles dizem que a gente vai passar pela tribulação para ser atribulado, para ser morto. Aí, que guardar esse? Está guardando de quê se a gente vai ser É, degolado, vai ser morto, vai ser torturado, vai ser maltratado pelo anticristo? Deus guardou de quê? Guardou de quê? Se eles Uhum. dizem que o texto está dizendo que Deus vai nos guardar na tribulação.
Então, meu irmão, é tropeço por cima de tropeço. Ainda bem que nós estamos fora, viu, irmã Elias e irmão Almir? Estamos fora Graças dessa. a Deus. É Bom, isso nós mesmo. temos mais uma mão levantada, então vamos ouvir o pastor Ulisses, é a nossa última de hoje, tá bom, irmão? São 10h30, nós passamos 2 minutos já. Diga, pastor José, pode falar. Rapidinho, rapidinho, bem rapidinho. Eu já ouvi alguém dizendo que, normalmente, antes do casamento, você não dá uma surra na noiva para depois casar com ela, não. Parece aqueles casamento árabe, né, pastor? Aí o noivo vai ser casado a pulso, né? Com a polícia no meio, Depois de pelo apanhar, meio. não vai querer casar, não, de jeito nenhum. Imagina, depois falar assim, se eu conseguir casar É, assim, depois casar, então estou perdido. acho que a noiva ia querer ficar por aqui. Nesse caso, Essa foi boa, hein, pastor José? Essa aí eu nunca tinha ouvido É. falar, essa foi boa. Pastor O senhor Ulisses, por favor. fechou, o senhor fechou com chave de ouro, viu, pastor? Meu Pastor irmão, Ulisses. Ah, eu deixa vou eu só pedir para o falar. pastor José Soares repetir o que ele falou, que a minha internet estava ruim, aí cortou, tanto que eu tive que sair e vir para um lugar mais próximo do resfriador. Pode repetir só para não perder, meu querido? Eu ouvi dizer que, normalmente, o noivo não dá uma surra na noiva antes de casar com ela, não. Tá certo. Tá bom, o que eu queria só acrescentar, primeiro a minha admiração de tudo que nós estamos vendo, visto, cara, como eu fico admirado, né, de que há tantos anos atrás eu já aprendi isso e isso tem se fortalecido cada vez mais. Legal. O que veio de novo para mim hoje é essa segunda posição de das bodas serem no milênio, né? Até então, até que eu vou estudar um pouco mais, né? Que até então eu tinha aprendido, né? E defendia a questão, as bodas vai ser nos 7 anos lá no céu, como a questão do casamento, né? Mas aí é interessante, dando uma pesquisada, Mas eu vi que tem essas só, duas correntes. Então, só para os só irmãos saberem, irmão, tem essas duas correntes. pastor Ulisses, só uma coisa. As bodas é no céu Sim. mesmo. As bodas são o casamento. Mas quando a gente fala a ceia das bodas, uma ilustração seria o pastor Ulisses casou na igreja e fez o buffet no salão X. Então, assim, as bodas lá no céu. E a ceia das bodas, ou seja, a festa do casamento seria na terra, agora começando no céu, como disse o pastor. Trouxe uma coisa que eu não tinha pensado, mas eu concordo com o pastor Danilo, de que começa a festa das bodas, porque as bodas se dá no céu mesmo, não é na terra. Mas a festa das bodas, ela, vamos colocar assim, se estende para o início do milênio, né? Ah, tá. Agora eu peguei. Em algum momento, talvez a minha internet falhou, eu não peguei isso, pastor. Mas aí, então tá ótimo. É tudo que eu já tinha aprendido e defendo. É isso mesmo. Muito obrigado. Mais uma vez aí, o grande Didascalos. E já aproveitando, o pastor Ulisses pode nos despedir com oração, né, pastor? Hoje é privilégio Sim. nosso que o irmão possa orar para nós. Então vamos orar. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor mais uma vez poder, através deste grupo, estudarmos a Tua palavra, ó Deus, e fixarmos cada vez mais aquilo que já temos aprendido, ó Deus, como no meu caso, há 40 anos aprendendo essa mesma linha de pensamento, e eu me sinto privilegiado, eterno Deus, por isso. E como os amados irmãos expressaram, ó Deus, irmã Cristina, Klaus e outros, a- o quanto nós que pertencemos ao período da graça somos privilegiados, ó Deus. Somente pela tua graça mesmo, ó Deus, porque nós não somos nada, mas o Senhor, através do sacrifício de Cristo Jesus, nos tornou a igreja de Cristo. E por isso, quantos privilégios nós vamos ter. Só o fato de sermos salvos já seria um privilégio grandioso, Deus. Mas o Senhor é tão maravilhoso que tem tudo isso para nós. Continue nos dando sabedoria, ó Deus,
dando sabedoria ao pastor Evaldo, para sempre fazer as suas colocações a cada um de nós, quando tivermos dúvidas, que realmente venhamos perguntar, e assim aprendemos um com o outro. Nos abençoe, nos guarde ainda na semana que estamos tendo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Amém. Deus abençoe a todos. Só uma coisa, viu, irmão Elias? Graças a Deus, voltamos e a última live já estava um número igual ao número de inscritos, né? Então, que nós possamos também... hoje mesmo, esse estudo ele é muito maravilhoso para a edificação da igreja. É uma aplicação para a edificação da igreja. Então, se nós pudermos espalharmos com as nossas igrejas, nossos grupos, mandar o escatão para todo mundo aí, para o povo se inscrever, para o povo assistir, vai ser muito bom. Era isso. É isso mesmo, isso é bom. Amém. Obrigado. Irmãos, um privilégio estar com vocês mais uma vez. Amém. Uma boa noite, a bom todos. descanso para todos, viu? Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Boa Prazer noite. revê-los e estar com vocês também. Obrigado. Boa noite.